Hoje é sábado, 20 de julho, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje às 18 horas e 30 minutos, o estádio Newton Santos, Botafogo e Internacional. Mais uma oportunidade da gente ficar mais uma rodada na primeira posição, secarmos ali os nossos adversários para quem sabe a gente ampliar a nossa diferença na dianteira do campeonato. Eu falava lá atrás, né, que no começo é bom você ficar ali no pole e tal, mas tem um determinado momento que se você tiver a chance de se manter na primeira posição e abrir vantagem, o melhor caminho do mundo. Vamos falar tudo sobre Botafogo e Internacional nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Você quer palpitar hoje em Botafogo e Internacional com margem zero? Procure a Parimatch. Ela garante as melhores odds do Brasil, isso mesmo. Você pode palpitar hoje no nosso fogão, se dar muito bem, claro, com muita responsabilidade. Eu vou fazer um pedido aqui para vocês. QR Code está aqui, para vocês poderem apontar o celular e caírem ali na área de cadastro. Vocês farão os seus cadastros e vão palpitar à vontade. Eu vou pedir para vocês, humildemente, façam o cadastro agora na Parimatch, que é minha parceira do Botafogo. Tem aqui o QR Code e o link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário do nosso vídeo. Amigos, deem essa moral para o careca que vos fala. Entrem agora na Parimatch, utilizando o cupom SORTE até R$ 1.500 em bônus. Faça o cadastro. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, no estádio Newton Santos, jogo que terá transmissão do PFC, Botafogo e Internacional. A equipe colorada tem algumas partidas a menos no Campeonato Brasileiro e daqui a pouco o Léo Dantas vai mostrar as dificuldades que esse time tem neste momento da competição. E o Botafogo terá praticamente a sua equipe titular hoje, jogando contra o Internacional. A tendência é de casa cheia no estádio Newton Santos, né? O Botafogo ontem não divulgou nenhuma parcial, mas eu espero ali pelo menos 27, 28 mil pessoas no nosso estádio para essa partida que é de suma importância, como todas as outras nesta nossa luta pelo tricampeonato brasileiro. Estamos na liderança e uma vitória será muito importante, até mesmo para a gente continuar ali pressionando o Flamengo, pressionando o Palmeiras. E entra naquele detalhe que nós falamos ontem, dentro do Noite Alvinegra e também do Almoço com o TF. É o momento de muitos jogos do Campeonato Brasileiro, carregados com Copa do Brasil, Libertadores, e talvez seja o momento do Botafogo conseguir ter aquele lastro, né? Abrir para os adversários. Para quem quer ser campeão brasileiro, não tem outro resultado que não seja a vitória. Até mesmo para especularmos lá na frente um jogo em que a gente pode empatar fora de casa, somarmos um ponto, mas para isso precisamos de praticamente uma perfeição dentro do estádio Newton Santos. O técnico Arthur Jorge provavelmente deve escalar John, Damian Soares, Bastos, Barbosa e Cuiabano, que está de volta na lateral esquerda. O meio-campo, muito provavelmente, com Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Eu não acredito que a gente tenha hoje uma equipe mudada. Eu acredito naquilo que a gente tem de melhor. O Botafogo hoje tem 36 pontos no Campeonato Brasileiro, vencendo, chegará a 39 e ficando ali numa posição em relação à pontuação excepcional para quem quer fazer um segundo turno também muito bom e poder ir em busca do tricampeonato brasileiro. Eu espero que o senhor Flávio Rodrigues de Souza faça uma boa partida e que o senhor Marcos Aurélio Fazecas Ferreira, que será o responsável pelo VAR, eles trabalhem de uma maneira muito consciente, porque o Botafogo precisa, e o Internacional também, de uma arbitragem muito boa no estádio Newton Santos. Para falar sobre o Colorado, chamo o Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar do Internacional, adversário do Botafogo, na noite desse sabadão pelo Brasileirão, no estádio Newton Santos. Colorado, 13º colocado, tem 19 pontos até aqui, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados, 11 gols sofridos. É a melhor defesa, mas o terceiro o pior ataque. Vem de um momento ruim, não à toa mudou o comando técnico, demitiu o Kudê, foi buscar o Roger Machado lá no Juventude. 7 jogos de jejum, 7 partidas sem vencer. A última há um mês, 22 de junho, contra o Grêmio. Fora de casa são apenas 2 derrotas no Brasileirão, retrospecto até legal, longe do Beira-Rio,
considerando apenas os jogos como visitante, já que o Inter saiu do Beira-Rio como mandante, em função de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, dentro do Brasileirão, até parece um recorte interessante, é um número baixo de derrotas como visitante. Mas somando todas as competições e empates no Campeonato Brasileiro, são 4 jogos de jejum fora de casa. A última vitória é a mesma, né? Antes da sequência de 7, o jogo contra o Grêmio. É um Inter que vem mostrando problemas dentro e fora de casa. E eu preciso confessar que esse vídeo talvez tenha sido um dos mais difíceis que eu já fiz aqui, pelo menos nessa temporada, porque é um Inter com 8 desfalques, em sua maioria jogadores-chave para suas principais jogadas, no meio de uma troca de técnico. Roger Machado, vindo do Juventude, repito, vai estrear nesse jogo. E o estilo do Roger é um bocado diferente do estilo do Kudê. Então, toda a análise que se tem de Inter até aqui, no Brasileirão e na temporada, pode ser totalmente diferente do que vai para o campo nesse jogo. Mas vamos tentar pegar alguns pontos fundamentais, porque a gente sabe que o treinador que está chegando, às vezes ele mantém algumas coisas, né? Principalmente as que estão dando certo, para fazer essa mudança no que precisa ser feito, no que é mais importante, de forma paulatina. Então vamos lá, analisando a defesa do Inter. Primeiro ponto negativo, a bola aérea é muito ruim. Nos últimos jogos o Inter sofreu gols pelo alto e acho que a ausência do Vitão, um dos 8 desfalques, tende a piorar essa situação. A gente vai ter Mercado e Robert Renan como titulares no miolo de zaga, o que tudo indica. São bons jogadores nesse fundamento, mas os titulares também são bons jogadores e o Inter tem tido problema assim. Outro problema do Inter é a questão da marcação muito mal encaixada nas transições em velocidade do adversário, os conhecidos contra-ataques, mas principalmente nos lances em que o Inter perde a bola, em que ele tem o domínio, tenta sair jogando lá de trás e oferece essa bola de graça para o adversário. Não chega a ser o Fluminense da reta final do Diniz. E o jogo Botafogo e Fluminense é um bom exemplo do que estava sendo o Fluminense naquele momento. Isso acontece muito menos vezes. E também, mas é um pouco mais frequente do que devia ao mesmo tempo. Porque ela não acontece quando o adversário sobe a linha e faz aquela marcação, pressão e impede a saída do Inter. O Inter meio que se enrola sozinho, às vezes a linha do adversário está até média ou baixa, mas o Inter se enrola e aí, claro, o adversário tem a possibilidade de ir um pouco mais à frente. Essa questão da perda da bola, eu acho que está ligado a um outro problema do Inter. Eu acho que são 2 problemas diferentes, mas que têm a mesma explicação. O terceiro problema que eu queria pontuar é a questão de o Inter conceder muitos chutes da intermediária. O que liga, na minha visão, esses 2 problemas? A questão do posicionamento das funções dos volantes do Inter nessas últimas partidas. O Inter tem jogado muito próximo de um 4-3-3 ou de um 4-4-2, e aí varia muito de quais são os desfalques e de quem está à disposição, e eu vou falar um pouco mais dessas variações lá na parte do ataque, mas de forma geral são três volantes. Um aparece muito lá na frente, que é o Bruno Henrique. O outro aparece muito lá atrás, para fazer uma linha de 5 defensores em alguns momentos. O Inter, quando está sendo pressionado, jogando sem a bola, costuma transformar a sua linha com 4 defensores numa linha com 5 defensores, na tentativa de dar um pouco mais de sustentação defensiva. E aí ficou um volante só. E aí é algo que eu já citei em vários outros times que tem o mesmo problema quando joga com essa questão dos 3 volantes. Um recua um pouco mais e o outro avança um pouco mais. Fica um cara só para cobrir uma extensão muito grande do campo. Isso dá a possibilidade de que o meio-campo, o adversário, domine aquela região, porque abre-se um buraco e aí as finalizações acontecem. Marcar mal a transição em velocidade, eu acho que é a mesma coisa. Você fica com pouca gente no meio-campo para dar aquele primeiro combate, tem poucas opções para o passe, e aí você erra e dá a bola para o adversário com espaço para ele contra-atacar. E aí arrebenta lá na defesa, que muito perto do gol tem muito pouco para se fazer, né? Pensando, uma estatística interessante antes de eu ir para o ataque. Inter e Botafogo são os 2 times mais faltosos do Brasileirão, ambos com média de 16 faltas e meia por jogo, segundo o SofaScore. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de, com muitas faltas, ter muitos cruzamentos dentro da área. A bola aérea do Inter tem se mostrado ruim, a do Botafogo tem se mostrado boa. Não que eu acho que a gente precisa fazer falta no Inter só porque eles não têm esse fundamento como algo tão positivo. Tem que evitar o máximo possível porque a bola parada decide os jogos. Mas se essa for a tônica, talvez o Botafogo possa tirar mais proveito do que o Inter. Pensando o Inter no ataque, é um time que tem a chegada dos 2 laterais como algo muito importante. O Bustos, pelo lado direito, viu um ponta em várias vezes, e o René não chega a ser um ponta, mas joga muito próximo do que seria a função de um meia pela esquerda, quando o Inter tem a bola e consegue liberar.
Os dois laterais, em alguns momentos, avançam juntos. Por isso que também é importante ter aquela recomposição, né, de um dos volantes da linha, que eu tinha falado aqui agora há pouco. Normalmente quem faz essa volta é o Romo. Só que para esse jogo, um dos 8 desfalques é o Bustos, que é um cara fundamental na fase ofensiva do Inter. É um zagueiro que não defende tão bem, mas que ataca muito e que é muito importante pelo lado direito. Tô curioso para saber como esse lado direito vai atacar sem o Bustos. Fica aí a incógnita, é difícil ter essa certeza agora. O René vai jogar, então talvez o Inter force um pouco mais o jogo pelo lado esquerdo. O René sabe chegar, sabe ir à frente, então talvez fique mais na mão dele do que do lado direito. O Inter tem a aproximação muito forte do Bruno Henrique, que é um volante que eu sempre gostei muito, é um cara, o todo campista, né? Ele consegue fazer a saída lá atrás, o combate no meio campo, mas nos últimos jogos do Inter tem sido quase um meio campo, fazendo uma dupla com o Alan Patrick, pisando na área, finalizando, chutando de média e longa distância. Sem o Alan Patrick nesse jogo, a possibilidade é que ele seja ainda mais o responsável pela parte cerebral do Inter, de pensamento de jogada e de armação. E se ele jogar mais à frente, ele vai levar perigo porque tem qualidade, mas tende a dar ainda mais espaço lá atrás, quando fica aquele um volante só ali no meio campo, que tem sido o Bruno Gomes nesse esquema de 3 volantes das últimas partidas. O Inter também tem a jogada dos pontas como algo muito importante, o Wanderson pela esquerda, o Wesley pela direita. Sem o Wanderson, às vezes o Wesley cai pela direita, mas normalmente o Wesley joga pela direita para ter a canhota para finalização. É o artilheiro do time com 4 gols, mas o Wanderson está fora. Quem vai jogar na função dele é o Johan. O Johan não tem essa característica da velocidade que o Wanderson tem. É um cara um pouco mais cerebral. Vamos ver se ele vai jogar por dentro, fazendo a função do 10. E aí o Inter mudaria para 2 atacantes, ou se ele de fato vai jogar como ponta. Outra característica importante do Inter é a bola longa para o Valencia. O Valencia também não vai jogar, mas o Borré está de volta da Copa América. O Borré dá mais presença de área do que o Valencia dá, mas dá menos velocidade. Então essa bola longa deve acontecer ainda menos com o Johan e Borré jogando no ataque. Também não vai ter o Alan Patrick, nome fundamental, é o maestro orquestrador desse time, com chute, com passe, finalização, assistência, é o jogador mais completo, de mais qualidade individual e tá fora. O Inter vai sentir essa ausência. O que deve funcionar no fim das contas, porque não tem desfalque para fazer isso, é o chute de média e longa distância. O Bruno Gomes sabe fazer isso muito bem, o Bruno Henrique sabe fazer isso muito bem, e o Inter certamente vai usar, porque vai ter dificuldade em função dos desfalques de chegar dentro da área. E aí deve arriscar cada vez mais de média e longa distância. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo, obrigado por sua participação, tamo junto sempre. Fica aquele recado, 20 horas e 30 minutos, teremos a nossa live pós-jogo, ela já está programada, será lá do estádio Newton Santos, da nossa casa, a partir das 20 horas e 30 minutos, estarei junto com a equipe do canal do TF. Para falar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala pessoal, não tem como você, alvinegro, falar de jogos incríveis do Botafogo e não lembrar da Odisseia de 2022 no Beira-Rio. Estamos de acordo nesse ponto, né? Eu acho que a gente está pensando na mesma linha. Era o TF maluco no Beira-Rio, eu maluco em casa, o torcedor alvinegro maluco no estádio, o alvinegro em todo o globo maluco. Com 14 minutos de jogo, já estávamos perdendo por 2-0. Uma ajudinha do árbitro ali, inclusive, é bom a gente lembrar. Apesar do Sávio Pereira Sampaio, nós conseguimos uma virada insana e vencemos por 3-2. Os gols foram de Vinícius Lopes, Erisson e Hugo aos intermináveis 101 minutos de jogo. Mas o foco são os jogos no nosso território. Eu vou ter que procurar outro jogo marcante no Beira-Rio para falar no segundo turno, porque esse eu já gastei. Fazer o quê? É isso. No total, são 80 jogos entre as equipes, com 23 vitórias do Botafogo, 27 empates e 30 derrotas. A primeira partida entre as equipes no Rio de Janeiro foi em 19 de dezembro de 1948, vitória do Fogão por 6-2. Os gols foram de Juvenal 3 vezes, Oswaldinho outras 2 e fechando o placar paraguaio. Essa partida aconteceu no campo de General Severiano. De 48 para cá, são 35 jogos nas nossas terras, com 10 vitórias do Botafogo, 13 empates e 12 derrotas. E já que eu comecei lembrando de um 3-2 no Sul, eu vou encerrar lembrando de um 3-2 aqui no Rio de Janeiro. Aconteceu em 2009 e os gols foram marcados por Wellington, André Lima e Alessandro. Naquela época o cenário era outro, era bem diferente do atual. Em 2009 a nossa briga era do meio para baixo na tabela, era luta por Sul-Americana e hoje a luta é pela ponta. Onde estamos? Se Deus quiser, vamos continuar. Que o Botafogo mantenha um bom rendimento e vença mais uma na nossa casa. Bom jogo para todo mundo. Valeu. Tamo juntos, Leozão. Valeu pela brilhante participação. É vencer
se possível jogando bem. Se não jogar bem, que vença. É o jogo para a gente somar os 3 pontos. Aproveitar esta fraqueza momentânea do Internacional, com muitos desfalques, dentro de campo, conquistarmos os 3 pontos. Eles têm hoje essa novidade, que é um técnico, Roger Machado. Isso sempre dá uma moral, uma motivação para as equipes, né, nessas trocas de comandantes. Mas o Botafogo hoje tem um time mais preparado e a gente tem tudo para conseguir uma vitória. E o torcedor que for no estádio Newton Santos, aquele recado: vamos apoiar do início ao fim. O Botafogo precisa de todos nós. Valeu, meus amigos, valeu, minhas amigas. Voltou às 20h30 ou mais cedo. Depende de como será o dia do Glorioso. Se for um dia tranquilo, voltarei apenas às 20h30. Com a nossa live pós-jogo lá do Newton. Valeu, gente. Beijos. Fogo neles. Pra cima deles. Fogão. Sempre fogão. Valeu, fui. Tamo juntos.